Olá, sou o William e essa é a minha apresentação sobre a deposição do cobre como metal de contato em multiníveis de interconexão de dispositivos na microeletrônica. Inicialmente, para uma compreensão do contexto do tema da apresentação, é importante entender o porquê de se utilizar o cobre como contato de interconexões. Normalmente, nos dispositivos fabricados, é utilizado o alumínio como metal de contato, devido à sua boa condução elétrica e ser fácil e barato de se obter via processos de fabricação já muito bem estruturados. Porém, viu-se que o limite da utilização do alumínio para tal finalidade foi atingido, uma vez que os dispositivos mais atuais trouxeram a necessidade de diminuição do seu tamanho. O alumínio ele sofria com perdas indesejáveis de energia por efeito Joule, devido a uma resistência parasitária, o que fazia com que os dispositivos aquecessem e perdessem performance. Foi preciso então encontrar um metal substituto que possuísse características melhores que o alumínio, como a resistividade. E uma opção que foi muito bem estudada para aplicações em interconexões foi o cobre. A resistividade do cobre é aproximadamente 1,7 10 a menos 8 ohms vezes metro, enquanto o do alumínio ele tem aproximadamente 2,8 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Para um metal condutor, quanto menor a resistividade, melhor será a sua propriedade de condução elétrica, e menor será a perda de energia em forma de calor, reduzindo o consumo de energia, aumentando a velocidade de propagação dos sinais do dispositivo e melhorando a sua performance. Então, essa pequena redução no valor da resistividade do cobre em relação ao do alumínio já o tornou bastante promissor para uma utilização como metal de contato. Bom, mas o problema do cobre é que ele não é um material fácil de se trabalhar, onde técnicas de deposição ou crescimento convencionais não conseguem formar o cobre da mesma forma que o alumínio. Então, havia um problema em simplesmente adaptar os processos de fabricação na substituição dos materiais. Para as definições das linhas de interconexão, não existe um plasma capaz de formar um produto volátil com cobre para sua corrosão, e processos de corrosão física não são capazes de definir padrões muito pequenos da tecnologia. Outro defeito do cobre é que ele é um material contaminante para o silício, por possuir um defeito de difusão. Ele difunde, né, de forma rápida e profunda no substrato. Como soluções para esses problemas, inicialmente é feita uma deposição de outro metal que impede a difusão do cobre no silício, como o tungstênio. E após é feita uma deposição de uma fina camada de carbeto de silício, o SiC, que tem como função selar e proteger o primeiro nível de interconexão do dispositivo. A maneira de depositar o cobre encontrada foi através da deposição eletroquímica, que será explicado de forma mais detalhada nos próximos slides. Como não há maneira para a corrosão do cobre e formação dos canais de um jeito convencional, fazendo a deposição do material e depois a litografia com padrão positivo, cobrindo e definindo os contatos, e corroendo onde a máscara deixou exposto, a solução encontrada foi criar primeiros canais a partir da ideia da litografia como padrões negativos. Para uma forma mais visível do processo, partindo do primeiro nível de interconexão, onde foi depositado tungstênio e selado com carbeto de silício sobre o dispositivo fabricado, a obtenção do cobre ocorre através de um processo conhecido como duo Damascene. Primeiro é depositada uma camada de dielétrico, seguida por uma fina camada de nitreto de silício para a proteção e depositada novamente outra camada de dielétrico. É feita então a abertura das vias de contato por litografia com máscara negativa. Então é a corrosão dos dielétricos expostos e retirado o excesso de fotorresiste. Bom, esse nome do Damascene se refere à repetição do processo de corrosão do dielétrico, porém nessa camada de cima, onde normalmente é criado fios de conexão de dispositivos para se conectar com as vias de baixo, como é o caso dessa imagem. A camada de nitreto de silício serve também como barreira durante o processo de corrosão da camada mais superficial do dielétrico. É então depositado por PVD uma fina camada de nitreto de titânio para servir como barreira impedindo a difusão do cobre no óxido. E por PVD também é depositado um filme muito fino de cobre
sobre toda a superfície, inclusive nas aberturas criadas, com a finalidade de agir como uma semente ou eletrodo no processo de eletrodeposição, em que é depositado o cobre, seguindo o padrão de da camada de semente, cobrindo totalmente as vias e até a superfície da lâmina. Bom, para retirar esse excesso, é feito então um processo de polimento químico mecânico até que se fique uniforme. Outra finalidade para o filme de nitreto de titânio é exatamente definir esse limite para o processo de polimento. Por fim, então, deposita-se outra camada de carbeto de silício para a proteção, e esse é um nível criado de interconexão. Todo esse processo é repetido com base no projeto do número de níveis de interconexão, e conforme o dispositivo aumenta os níveis, as dimensões das interconexões também vão aumentando, para possibilitar a criação dos contatos padrões do encapsulamento, por exemplo. Aqui nessa imagem é possível ver uma visão geral de uma seção do dispositivo, né, CMOS, de tecnologia planar, quanto aos níveis de interconexão, uh, desde a conexão com tungstênio, no primeiro nível, e a diferença dos padrões que ficam conforme os níveis vão aumentando. Um bom exemplo para o entendimento do processo de deposição do cobre aplicado em um dispositivo criado, né, é o processo CMOS 7S implementado pela IBM em 1997. Esse dispositivo ele utilizava 6 níveis de interconexão e formava essas conexões de cobre através desse processo explicado, né, de Dual Damascene. Essas são imagens obtidas por SEM, ou Scanning Electron Microscope, e mostram seções do dispositivo obtido quanto aos diferentes níveis de interconexão, onde foi retirado o óxido, né, dessa imagem entre as camadas para uma melhor visualização. E essa daqui seria uma visão lateral do dispositivo, onde é possível observar a quantidade de níveis. Bom, eu encerro aqui a apresentação, apresentando as referências utilizadas na pesquisa, e muito obrigado.